Bom, muito bem. O que são arquivos, gente? Então, nós vamos trabalhar agora com arquivos. Tá? Arquivos é para a gente trabalhar com grandes volumes de dados e para a gente ter resultados duradouros, que é um negócio que é mostrado na tela sua, amanhã você desligou o computador, sumiu aquilo ali, tá? Você trocou a tela, foi embora aquilo. Então você consegue, primeiro, ler um tantão de dados e, segundo, gravar também esses dados para uso posterior, tá? Que lá fica guardado. Tá? E o que são arquivos, então, gente? São coisas que são abstrações que os sistemas operacionais nos oferecem. Tá? Um arquivo é um tanto de informação que você identifica por um nome que está localizado em uma hierarquia de pastas ou diretórios. Bom, e isso, quem faz essa hierarquia, quem nos oferece essa possibilidade de referir a arquivos são os sistemas operacionais, o Windows ou o Linux. Tá bom? O Scilab tem um tanto de tipo de arquivos. Então, arquivos contêm bits, né? Codificados de diversas maneiras. Você tem alguns arquivos que você pega um número de ponto flutuante em 64 bits, esses bits, tais como estão, eles vão para o arquivo. Tá bom? É uma coisa compacta, mas é um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Tá? Você tem outros tipos de arquivos que são texto, sabe? São arquivos que você consegue ler e consegue escrever com o teclado. Tá? É com esse tipo de arquivo que a gente vai trabalhar aqui. Os outros tipos de arquivos, vocês podem olhar no manual, para quem estiver interessado, eles têm algumas vantagens. Tá? Mas para a gente entender o conceito de arquivos, isso aqui é mais do que o suficiente. Bom, quais são os comandos básicos para uso de arquivos? Tá? São esses aqui, ó. UI-GET-FILE, que é para você localizar um arquivo. Tá? mopen e mclose são operações que são necessárias para se trabalhar com arquivo. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Tá? mfscanf é usado para ler um arquivo e mfprintf é usado para escrever em um arquivo. Bom? E meof é uma função que te permite testar se você já atingiu o fim de um arquivo. Bom, o comando UI-GET-FILE, tá? Ele tem esse formato aqui, tá? De uma forma geral. Tá? Ele abre uma janela, bom, que te permite escolher um arquivo. Isso eu acho que melhor eu mostrar aqui. Tá? Eu vou executar esse comando direto aqui na console. Tá bom? Então eu vou chamar aqui a variável A, tá? Vou fazer ela igual a UI-GET-FILE. Vou fazer dessa forma mais simples aqui, sem parâmetro nenhum. Só abre e fecha parênteses. Bom, ele abre uma janela, tá bom, que te permite navegar aqui, tá bom? Você vai para outro lugar, vai para esse daqui. Fui logo para um lugar que não tem nada. Tá? Eu vou pegar aqui um arquivo aqui, tá bom? E o que ele devolve, certo? Essa função aqui, ela tem como valor um string. Certo? Esse string, gente, é o que a gente chama de nome completo do arquivo. Tá vendo? O nome desse arquivo, aquele arquivo que eu escolhi era o detectaprimus.sce. Isso é um nome muito bom pra gente. É um nome relativo para quem já está naquele diretório lá. Tá bom? Mas o Scilab precisa de nomes completos, tá? Que vem desde o drive em que se encontra o arquivo. Tá? Então é C, /user, Oswald, documento, Dropbox, etc, etc, etc. Tá bom? Até chegar no detectaprimus.sce. Tá? Isso aqui é um string. Tá? Raramente vocês vão ter necessidade de ver o valor desse string aqui, mas de vez em quando precisa. Só uma observação aqui, gente. Então é o seguinte, você obtém esse string, e esse string você vai usar para abrir o arquivo. Abrir, nós vamos ver o que significa daqui a pouco, tá bom? E você está lá com uma lista de arquivos para você escolher. Você pode escolher um outro nome, você digita o nome de um outro arquivo quando você quer criar um novo arquivo. Tá bom? Então o arquivo escolhido pode existir ou não. Bom, o que significa abrir e fechar um arquivo? Como eu disse, tá bom, gente? Quem trabalha com disco é o sistema operacional. A gente trabalha com arquivos. Tá?
O sistema operacional, quando ele vai trabalhar com arquivos, ele pega, o arquivo fica com toda a sua informação gravada no disco. Quando você vai trabalhar com o arquivo, é necessário você trazer um pouco dessa informação para a memória principal. Entendeu? E você vai atualizando, em geral, você trabalha uma parte nessa parte que está na memória, outra parte vai em disco. Tá? Mesmo porque, por exemplo, se você escreveu 1 byte no seu arquivo. As operações de disco não são de byte em byte, não. São de um tantão de bytes, que é o que a gente chama de setor do disco. Você escreve um setor ou lê um setor. Então, quando você mexe 1 byte, o sistema operacional não atualiza o disco. Ele espera acumular 100 bytes, digamos que se fosse o tamanho do setor, né? Ele espera acumular para fazer com que essa informação se reflita no disco. Entendeu? Então, a informação mais atualizada, enquanto você está trabalhando com o arquivo, ela fica na memória. Para você ter a informação completa de novo no arquivo, você precisa fechar o arquivo. Aí você garante que tudo que estava na memória foi refletido no disco. Tá bom? Então, se você esquece de fechar um arquivo, às vezes o formato que ele está no disco não corresponde àquilo que você esperava. Tá bom? Então, isso aqui é importante vocês terem como informação. Então, normalmente, ao trabalhar com arquivo, você descobre a localização, abre o arquivo, faz o que você quiser com ele e depois fecha o arquivo. Bom, como é que é a abertura do arquivo? É esse comando aqui, o mopen. Tá? O mopen, o primeiro parâmetro dele é uma variável, é um string, tá certo? Que é um nome completo de arquivo, que em geral você obteve com o UI-getFile. Tá bom? E ele tem um outro parâmetro, que é o que você pretende fazer com o arquivo, tá bom? R de read, tá? É quando você só quer ler do arquivo. E W é de write, tá? Quando você quer escrever no arquivo. Tá bom? Quando você tem um arquivo que já está aberto, você usa mclose do descritor de arquivo que você obteve quando você abriu o arquivo. O mfscanf é para você ler coisas de um arquivo. Quando você vai ler um arquivo, você tenta ler 4 variáveis. Bom, mas você não sabe se existem 4 números, se você estiver lendo só números, tá bom? Você não sabe se no arquivo existem mesmo esses 4 números. Tá bom? Então, o mfscanf, além da lista de variáveis, tá bom? Ele tem um outro parâmetro aqui, que é o n, que indica quantas variáveis foram efetivamente lidas com aquele comando. Tá bom? Então, você tem uma lista de variáveis, você tem aqui o descritor de arquivo e tem os códigos de formato. Bom, então vamos ver um exemplo aqui que vocês verem. Olha aqui. Então, como é que esse aqui ilustra vários aspectos das coisas que a gente falou. Esse F igual ao UI-getFile, gente, isso aqui é a forma um pouco mais complicada do UI-getFile, mas que é prática, tá bom? Aqui, ó, eu estou dizendo, ao colocar esse primeiro parâmetro aqui, eu estou querendo dizer assim, só me exiba os arquivos que terminam com TXT. Tá? Esse abre aspas, asterisco.txt, quer dizer só isso daqui. PWD quer dizer, começa a exibir do diretório corrente do Scilab. Tá bom? Isso aqui é o título da janela, que vai aparecer na janela, tá? De escolha do arquivo. Bom, então com isso daqui você vai colocar em F o nome completo do arquivo. df é uma variável aqui, tá certo, que vai conter um descritor de arquivo. mopen df com R aqui, porque eu vou ler. Bom, aqui, ó, estou fazendo aqui n abc igual a mfscanf do df, tá bom? Que é o descritor de arquivo, com 3 códigos de formato. Aqui um outro inteiro, tá bom? Um m DEFG, tá certo, com mfscanf com 4 códigos de formato aqui. Mas suponha que a gente, e aqui o fechamento do arquivo. Suponha que a gente queira executar isso daqui com esse arquivo aqui de entrada. Bom, aqui eu tentei ler aqui A, B e C, tá bom? Então A vai receber 1, B vai receber 2 e C vai receber 3. Tá bom? Como eu consegui ler consegui ler valores para as 3 variáveis, o N recebe o valor 3. Tá bom? Depois aqui, ó, já li isso tudo aqui, tá bom?
e eu quero ler mais 4 variáveis. Então o D vai receber 4, E vai receber 5, F vai receber 6 e G não tem mais nada no arquivo para eu atribuir como valor a essa variável. Bom, então nós vamos ver aqui, G recebe um valor que é uma matriz vazia. Tá bom? E o M, ao invés de ser 4, apesar de ter 4 variáveis aqui, o M vai receber também o valor 3. Ok? Gente, isso aqui é muito detalhado, mas não tem absolutamente nada de complicado. Entendeu? Isso aí você vai tentando e vai aprendendo a fazer isso daqui. Bom, o mf_printf é igualzinho ao printf, tá bom? Só que tem um parâmetro extra que é um descritor de arquivo, que você obteve com a abertura, tá? Com a operação de abertura. Bom, muito bem, gente. Então agora nós vamos fazer aqui, nós vamos mostrar aqui um programa que ele vai resolver 50 mil equações de segundo grau. Bom, quais são os coeficientes disso daí? A gente não vai digitar isso aí. Esses coeficientes já estão no arquivo. Tá bom? Eu tenho um arquivo com 50 mil linhas. Cada linha tem A, B e C. Esses são os coeficientes de uma equação de segundo grau. Bom, a gente quer produzir um outro arquivo que vai conter em cada linha os coeficientes e as duas raízes encontradas. Só vai ter uma linha de saída nesse arquivo, só vai ter uma linha nesse arquivo de saída para equações cujas raízes sejam reais. Linhas no arquivo de entrada que correspondem a raízes complexas serão ignoradas pelo programa. Tá bom? Bom, aqui tá um exemplo de como está o arquivo de entrada, tá bom? Cada linha aqui tem 3 coeficientes. E esse aqui é o programa que calcula para uma equação. Esse aqui já é um primeiro desenvolvimento do nosso programa. Bom, a gente sempre começa com um programa que não faz nada, ele só tem comentários. Bom, mas escrever esses comentários já é um avanço na construção do programa, que a gente aqui já está dividindo em etapas o que a gente vai fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Vou localizar, vou obter os nomes completos, tá bom? Dos arquivos de entrada e de saída. Vou abrir os 2 arquivos, vou processar o arquivo de entrada e produzir o arquivo de saída e vou fechar os arquivos. Bom, vamos ver cada fase dessa aqui, como é que é programada. Bom, ainda tem o seguinte, como é que eu vou processar todas as linhas do arquivo de entrada? Eu posso abrir o meu arquivo de entrada, gente, com um bloco de notas, por exemplo, certo? E ver lá quantas linhas que ele tem e colocar um loop no meu programa, um for que vai até o número de linhas que eu acabei de ler. Mas isso não é uma boa programação, tá? Que se for trabalhar com um arquivo menor, com um arquivo maior, o seu programa não vai valer mais, vai ter que ter esse trabalho outra vez. Então é muito melhor você usar uma estrutura desse tipo aqui, ó. Enquanto note MLF aqui DA é um descritor de arquivo, tá bom? EOF quer dizer End of File, tá bom? Então, enquanto não atingir o fim do arquivo, eu leio uma linha, processo uma linha do arquivo, tá bom? Bom, então, aqui, localização dos arquivos de entrada e saída. Tá bom? É o UI get file do jeito que vocês já viram. Abertura dos arquivos. A gente abre um arquivo, tá? Isso aqui foi obtido com o UI get file, esses 2 aqui, ó. Tá? Um para leitura, o arquivo de entrada para leitura, o arquivo de saída para escrita. Para processar as equações, tá bom? A gente tem o loop aqui, tá bom? Enquanto existirem dados no arquivo de entrada, tá? Eu vou ler A, B e C, calcular delta. Se o delta for maior ou igual a 0, eu vou calcular R1 e R2 e vou gravar uma linha no arquivo de saída. Tá bom? Essa linha vai conter o quê? Os coeficientes que eu li e as 2 raízes calculadas aqui. Ok, gente? Deixa eu só executar esse programa aqui.
Aqui ele pediu para eu escolher, eu vou escolher esse arquivo aqui, que efetivamente tem 50.000 equações. Ele está aqui processando. Pronto, gente, já acabou, né? Aqui, ó, tá o arquivo de saída, tá? Eu estou abrindo aqui, gente. Aqui é um programa que eu gosto dele, o PSPad, mas é a mesma coisa que se fosse um bloco de notas, tá? Aqui, então, gente, você vê aqui que ele tem 50.001 linhas. Uma é porque no fim tem um barra N lá e fica com uma linha a mais. Bom, então durante esse tempo aqui que vocês viram, nós resolvemos 50.000 equações de segundo grau. Bom, é o ponto que eu quero chegar para vocês. Essa coisa de arquivo, eu dei um monte de detalhes aqui para vocês, é uma coisa maçante, não sei o que, mas vocês vão ver que isso aqui a gente aprende rapidinho. Só você faz 2 ou 3 exemplos e pronto. Qualquer coisa você volta para a receita de bolo lá e refaz aquilo ali. Bom, e esse programa de fazer 50.000 é um programa muito simples, esse programa que resolve 50.000 equações de segundo grau. Mas eu queria muito que você saísse aqui dessa aula, gente, com uma sensação de poderio, certo? De o que a gente já consegue fazer agora, comparado com os primeiros programas que a gente fez lá na CPU 0, lá, certo? Que somava 2 números, escrevia lá. Tá bom? Gente, agora a gente fez aqui uma transformação de informação que está absolutamente fora do alcance de um ser humano, mesmo com uma calculadora. Bom, gente, nós mudamos de patamar. Agora a gente consegue falar sério, tá bom? Com arquivos e com loops, a gente consegue usar um computador. Tá bom? Então é isso aí que é o recado da aula de hoje. Obrigado.